For centuries, black powder was the most Durante powerful séculos, a pólvora negra era o explosivo mais potente que existia. Podia lançar bolas de canhão, mas não era eficaz para a maioria dos projetos de mineração e construção de estradas. Era demasiado fraca para partir rochas. Em 1846, um químico italiano chamado Ascanio Sobrero sintetizou um novo explosivo, a nitroglicerina. Este líquido oleoso era pelo menos 1000 vezes mais poderoso do que a pólvora negra. Podia facilmente partir rochas. Infelizmente, a nitroglicerina era instável. Se a deixássemos cair de uma altura pequena, explodia. Se ficasse demasiado quente, explodia. Se ficasse demasiado fria, explodia. Mesmo isolada numa sala fria e escura, acabaria por explodir. A maioria dos países proibiu o seu transporte e muitos proibiram o seu fabrico. Em 1860, um cientista sueco chamado Alfred Nobel começou a tentar estabilizar a nitroglicerina. Após 7 anos de experiências, conseguiu atingir o seu objetivo, absorvendo nitroglicerina numa substância quase sem valor, conhecida como terra de diatomáceas ou diatomite. A diatomite é uma rocha porosa que pode ser desfeita num pó fino. Quando misturada com nitroglicerina, a diatomite absorve a nitroglicerina e a pasta resultante pode ser moldada em barras. Nesta forma, a nitroglicerina era muito mais estável. Podia ser armazenada, transportada e utilizada com segurança, sem diminuir o seu poder explosivo. Nobel chamou dinamite à combinação de nitroglicerina e a diatomite. A dinamite mudou o mundo e também tornou o Nobel rico. Sem um estabilizador, a nitroglicerina era demasiado perigosa para ter valor comercial, como descobriu Ascanio Sobrero. Isoladamente, o estabilizador diatomite tinha pouco valor. Mas a combinação dos dois componentes tornou a dinamite transformadora e preciosa. De modo semelhante, a combinação do Evangelho de Jesus Cristo e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias proporciona-nos benefícios poderosos e transformadores. O Evangelho é perfeito, mas é necessário que uma Igreja divinamente comissionada o proclame, mantenha a sua pureza e administre as suas ordenanças sagradas com a autoridade e poder do Salvador. Pense na combinação do Salvador e da sua Igreja, conforme estabelecido pelo profeta Alma do livro de Mormon. A Igreja era responsável por pregar nada senão o arrependimento e a fé no Senhor, que redimiria o seu povo. Usando a autoridade de Deus, a Igreja era responsável por administrar a ordenança do batismo em nome do Senhor, como testemunho de entrar em convênio com Ele para o servir e guardar os seus mandamentos. Os que foram batizados tomaram sobre si o nome de Jesus Cristo, juntaram-se à sua Igreja e foi-lhes prometido o grande poder através de um derramamento do Espírito. O povo reuniu-se nas águas de Mormon para ouvir a Alma pregar o Evangelho. Embora venerassem aquelas águas e as florestas circundantes, a Igreja do Senhor não era um local nem um edifício. Assim como não é atualmente. A Igreja é simplesmente pessoas comuns, discípulos de Jesus Cristo, reunidos e organizados numa estrutura divinamente designada que ajuda o Senhor a cumprir os seus objetivos. A Igreja é o instrumento pelo qual aprendemos o papel central de Jesus Cristo no plano do Pai Celestial. A Igreja proporciona-nos a maneira autorizada de participar em ordenanças e fazer convênios duradouros com Deus. O cumprimento desses convênios aproxima-nos de Deus, dá-nos acesso ao seu poder e transforma-nos naquilo que Ele quer que nos tornemos. Assim como a dinamite sem a nitroglicerina não é digna de destaque, a Igreja do Salvador só é especial se for edificada sobre o seu Evangelho. Sem o Evangelho do Salvador e a autoridade para administrar as suas ordenanças,
A Igreja não é excepcional. Sem o efeito estabilizador da diatomite, a nitroglicerina tinha pouco valor como explosivo. Tal como a história nos tem mostrado, sem a Igreja do Senhor, a compreensão da humanidade relativamente ao seu Evangelho era igualmente instável, propensa a desvios doutrinários e sujeita à influência de diferentes religiões, culturas e filosofias. Uma amálgama dessas influências tem-se manifestado em todas as dispensações que conduziram a esta última. Embora o Evangelho tenha sido inicialmente revelado na sua pureza, gradualmente a interpretação e a aplicação desse Evangelho assumiram uma forma de piedade que carecia de poder, porque a Igreja divinamente autorizada estava ausente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias permite o acesso ao poder de Deus porque é autorizada por Ele, tanto a ensinar a doutrina de Cristo, quanto a oferecer as ordenanças de salvação e exaltação do Evangelho. O Salvador anseia por perdoar os nossos pecados, por nos ajudar a aceder ao seu poder e nos transformar. Ele sofreu pelos nossos pecados e anseia por nos perdoar do castigo que, de outra forma, mereceríamos. Ele quer que nos tornemos santos e que sejamos aperfeiçoados nele. Jesus Cristo tem o poder de o fazer. Ele não se limitou a compadecer-se das nossas imperfeições e a lamentar a nossa condenação em consequência do pecado. Não. Ele foi além disso, infinitamente além disso, e restaurou a sua Igreja para permitir o acesso ao seu poder. A essência do Evangelho ensinado na Igreja é que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Ele suportou a cruz, rompeu as ligaduras da morte, subiu aos céus e sentou-se à mão direita de Deus para reclamar do Pai os seus direitos de misericórdia. O Salvador fez tudo isto porque nos ama e ama o seu Pai. Ele já pagou o poder infinito, o preço infinito para poder reivindicar todos aqueles que têm fé nele e advogar por eles. Por nós, Jesus Cristo não quer outra coisa, senão que nos arrependamos e venhamos a Ele, para que nos possa justificar e santificar. Neste desejo, Ele é incansável e inabalável. O acesso ao poder por convênio de Deus e ao seu amor por convênio é feito através da sua Igreja. A combinação do Evangelho do Salvador e da sua Igreja transforma a nossa vida. Transformou os meus avós maternos. O meu avô, Oscar Anderson, trabalhava num estaleiro naval em Ogmarso, numa ilha do arquipélago de Estocolmo. A sua esposa, Albertina, e os seus filhos viviam no continente sueco. Quinzenalmente, ao sábado, Oscar remava o seu barco para casa durante o fim de semana e regressava a Ogmarso no domingo à noite. Um dia, quando estava em Ogmarso, ouviu 2 missionários americanos a pregar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Oscar sentiu que o que ouvia era a pura verdade e encheu-se de uma alegria indescritível. Entusiasmado, quando voltou a casa novamente, Oscar contou a Albertina tudo sobre os missionários. Explicou que acreditava no que eles tinham ensinado. Pediu-lhe que lesse os panfletos que eles lhe tinham dado e disse-lhe que achava que nenhum dos seus futuros filhos poderia ser batizado em criança. Albertina ficou furiosa e atirou os panfletos para o caixote do lixo. Pouco voltaram a falar antes de Oscar regressar ao trabalho no domingo à noite. Assim que ele saiu, Albertina foi buscar os panfletos. Ela comparou cuidadosamente a doutrina deles com os ensinamentos da sua Bíblia já gasta. Ficou espantada ao sentir que o que lia era verdade. Quando Oscar voltou para casa, foi recebido calorosamente, assim como a cópia do livro de Mormon que trazia consigo. Albertina leu avidamente e voltou a comparar a sua doutrina com a da sua Bíblia. Tal como Oscar, ela reconheceu a verdade pura
e encheu-se de uma alegria indescritível. Oscar, Albertina e os seus filhos mudaram-se para Ogmarço, para ficarem mais perto dos poucos membros da igreja que lá se encontravam. Uma semana depois de Oscar e Albertina terem sido batizados em 1916, Oscar foi chamado para ser o líder do grupo de Ogmarço. Tal como muitos recém-conversos, Oscar e Albertina enfrentaram críticas por causa da sua nova fé. Os agricultores locais recusavam-se a vender-lhes leite, pelo que Oscar atravessava o fiorde a remos todos os dias para comprar leite a um agricultor mais tolerante. No entanto, nos anos seguintes, o número de membros da igreja em Ogmarço aumentou, em parte devido ao forte testemunho de Albertina e ao seu ardente zelo missionário. Quando o grupo passou a ramo, Oscar foi chamado como presidente de ramo. Os membros desse ramo de Ogmarço veneravam aquela ilha. Estas eram as suas águas de Mormon. Tinha sido aí que tinham tido conhecimento do seu Redentor. Ao longo dos anos, à medida que guardavam o seu convênio batismal, Oscar e Albertina foram transformados pelo poder de Jesus Cristo. Eles ansiavam por realizar mais convênios e receber bênçãos do templo. Para obter essas bênçãos, eles emigraram permanentemente da sua casa, na Suécia, para Salt Lake City em 1949. Oscar serviu como líder dos membros de Ogmarço durante 33 anos. A combinação da nitroglicerina e da diatomite tornou a dinamite valiosa. A combinação do Evangelho de Jesus Cristo e da sua Igreja não tem preço. Oscar e Albertina ouviram falar do Evangelho restaurado, porque um profeta de Deus chamou, designou e enviou missionários para a Suécia. Por comissão divina, os missionários ensinaram a doutrina de Cristo e, pela autoridade do sacerdócio, batizaram Oscar e Albertina. Enquanto membros, Oscar e Albertina continuaram a aprender e a desenvolver-se e a servir outros. Eles tornaram-se santos nos últimos dias porque guardaram os convênios que fizeram. O Salvador refere-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias como a minha igreja, porque ele a comissionou para cumprir os seus propósitos, pregar o seu Evangelho, oferecer as suas ordenanças e convênios e possibilitar que o seu poder nos justifique e santifique. Sem a sua igreja não há autoridade, não há pregação das verdades reveladas em seu nome, não há ordenanças ou convênios, não há manifestação do poder da divindade, não há transformação naquilo que Deus quer que nos tornemos. E o plano de Deus para os seus filhos é anulado. A igreja nesta dispensação é parte integrante do seu plano. Convido-vos a comprometerem-se mais plenamente com o Salvador e o seu Evangelho e a sua Igreja. Ao fazê-lo, descobrirão que a combinação do Evangelho do Salvador e da sua Igreja traz poder à vossa vida. Este poder é muito maior que a dinamite. Vai despedaçar as rochas no vosso caminho, transformar-vos em herdeiros no reino de Deus e encher-vos daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.